Boa tarde aos conselheiros, conselheiro Lorenzon, conselheiro Lucas, conselheiro Porce, conselheiro Marcelo, colegas e demais presentes. Vamos iniciar, então, a nossa sessão ordinária de número 4 de 2025, iniciando desde logo, com as matérias da nossa pauta. O primeiro processo da pauta é o processo 730-3900-24-2, que trata da mensuração do impacto do desconto de usuário frequente sobre a receita tarifária da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. O relator é o conselheiro Marcelo Spilk e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Aproveito, antes de passar a palavra para o conselheiro Marcelo, cumprimentar o doutor Vitor Herzer. Bem-vindo. Acho que é a primeira sessão que nós participamos, né, doutor Vitor? Ou não, eu estava de férias. Verdade. Com todo esse quórum, a primeira sessão. Obrigado pela saudação. Fico sempre à disposição. Ok, obrigada. Cumprimento também os representantes da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha e passo a palavra de imediato ao conselheiro Marcelo Spilk. Por favor, conselheiro. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando nessa sessão. Vou passar, então, a leitura do relatório. O presente expediente trata da mensuração do impacto do desconto de usuário frequente, DUF, sobre a receita tarifária da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. O processo teve início em 30 de abril de 2024, com o recebimento do ofício JUR 047/2024. Alguém que está com o áudio aberto, está fazendo um pouquinho de barulho, peço a gentileza se puder fechar. Com o recebimento do ofício JUR 047/2024, protocolado pela concessionária em atendimento à subcláusula 18.5.6 do contrato de concessão número 50/2021. 2022. O documento apresenta relatório detalhado das perdas tarifárias decorrentes da aplicação do desconto em cada mês do ano de 2023, cujo montante resultou em R$ 134.068,84. Após análise da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros da AGERGS, atualmente denominada Diretoria de Regulação Econômica, foi elaborada a informação DRE número 2 de 2025. Indica a diretoria que os documentos apresentados pela concessionária refletem os demonstrativos físico-financeiros referentes ao pórtico de Antônio Prado e às praças de pedágio de Portão e de Flores da Cunha, bem como o relatório de auditoria externa sobre o comportamento das finanças da concessionária em 2023. Após a solicitação de esclarecimentos, no dia 31 de dezembro de 2024, a Caminhos da Serra Gaúcha, a CSG, esclareceu que o levantamento baseado nos volumes de tráfego mensais considera não apenas a perda da receita decorrente do DUF, mas também incorpora o desconto tarifário de 5% proporcionado pelo uso do meio de pagamento eletrônico da tarifa de pedágio. Ressalta que o usuário beneficiado pelo DUF acede simultaneamente a outro benefício tarifário, o desconto básico da tarifa, DBT, ocasionado pela escolha do pagamento do pedágio via tag, sempre na proporção de 5%, independente da quantidade de viagens mensais realizadas. Explica que cabe à AGERGS conferir e certificar um montante absoluto e relativo de perda de receita tarifária decorrente da operação do DUF. Em caso de o percentual de perda tarifária ferido situar-se em uma faixa inferior a 2,2%, a AGERGS poderá deliberar favoravelmente ao uso do saldo entre ambas as grandezas em direção da modicidade tarifária ou pela transferência de recursos das contas da concessionária deste saldo para a conta de ajuste da concessão. Caso contrário, se o referido percentual superar o limite de 2,2% da receita tarifária observada sem o impacto do DBT, a concessionária deverá ser compensada financeiramente na magnitude do saldo apurado mediante a transferência de recursos da conta de ajuste da concessionária. Por fim, o contrato ainda estabelece em sua subcláusula 18.5.112
que deverá haver o compartilhamento em tempo real dos dados primários necessários para a mensuração da receita tarifária auferida e do volume de tráfego, em razão da aplicação do DUF. Em relação ao mérito da matéria, a análise sobre os dados de receita e fluxo de veículos entregues pela concessionária iniciou com um contraste em relação ao demonstrado nos RETOFs dos primeiros 11 meses da concessão. Abre aspas. Como a perda da receita tarifária é calculada com base na diferença não entre a receita tarifária plena, teórica, e a receita tarifária auferida, mas entre a receita líquida sem o efeito do DBT e a receita tarifária auferida, se faz necessário aumentar o grau de discriminação dos dados de receita para validar o impacto financeiro do DUF. Apesar da discriminação apresentada no demonstrativo da concessionária atender às disposições estabelecidas no contrato, um novo formato de documento com maior nível de abertura dos dados referentes ao segundo ano de concessão deverá substituir o formato apresentado neste ano. Como atenuante, o último documento enviado pela concessionária, documento 6.047.4089, veio a revelar os agregados finais da receita e a demonstrar o tamanho das diferenças dentre os quais. Fecha aspas. Apesar de algumas diferenças específicas encontradas na análise, não foi constatada qualquer discrepância quanto ao volume, quanto ao montante de perda de receita tarifária exclusivamente devida ao benefício do DUF. Abre aspas. Portanto, validamos os valores de R$ 134.980,99 em termos absolutos e de 0,18% em termos relativos como correspondentes à perda de receita tarifária ocasionada pelo benefício do DUF. A propósito, registre-se o fato de que este último situa-se bem abaixo da estimativa do limite de perda de 2,2% previsto no modelo econômico-financeiro da concessão. Dessa maneira, ao validarmos a importância acima, concluímos que houve um saldo positivo de receita tarifária obtido pela concessionária. Uma vez verificada a ocorrência da hipótese de excedente financeiro estabelecida na subcláusula 18.5.10.2.1, é de nosso entendimento que esta quantia deve ser revertida em favor da modicidade tarifária como elemento de cálculo do fator C, a ser apurado na próxima revisão tarifária ordinária. Por fim, cabe tecer considerações a respeito de questões complementares mencionadas anteriormente, associadas com a ausência de dados dos condutores de motos, que são beneficiários do DUF, nas hoje desativadas praças de pedágio de Portão e de Flores da Cunha, a falta de manifestação da auditoria contratada sobre o desempenho do DUF, fatos que motivaram questionamentos da concessionária, e o não compartilhamento dos dados primários para apuração do impacto do DUF. A resposta de que não havia um caminho para as motos serem conduzidas à cobrança automática não nos parece satisfatória, dado o condicionamento da operação de cobrança com a instalação do equipamento de habilitação do DUF. Tampouco as publicações da auditoria demonstradas pela concessionária se mostram suficientes para atender o contrato de concessão, posto que carece de uma análise de mérito a respeito. Ao longo dessa análise, foi constatada a indisponibilidade de compartilhamento de dados de tráfego em tempo real mediante consulta ao endereço eletrônico da concessionária na internet, bem como aos canais próprios desta agência, CIA/Geras. Fecha aspas. Por conclusão, a diretoria encaminha as seguintes recomendações para avaliação e deliberação no Conselho Superior. 1. Que a perda de receita tarifária da concessionária devida ao benefício do DUF em termos nominais seja aferida em R$ 134.980,99 ou 0,18% da receita tarifária máxima ou potencial e o saldo superavitário nominal mensurado de R$ 1.519.544,40, resultante da diferença entre a perda de receita tarifária prevista e a perda de receita tarifária verificada deverá servir como objetivo de modicidade tarifária na próxima revisão ordinária. 2. Que a Diretoria de Regulação Econômica venha a instruir a concessionária sobre a discriminação dos dados contidos no demonstrativo do impacto do DUF sobre a receita tarifária. 3.
que a Diretoria-Geral instaure processos de fiscalização motivados por possíveis infrações ao contrato de concessão referentes às seguintes evidências. A. Ausência de via de acesso de motocicletas à cobrança eletrônica da tarifa de pedágio nas praças de Portão de Flores da Cunha. B. Inexistência de compartilhamento dos dados necessários para a mensuração do impacto financeiro do DUF em tempo real com a AGERGS. E C. Falta de manifestação sobre a regularidade da mensuração da perda tarifária decorrente do DUF no relatório de auditoria contratada. Em 11 de janeiro de 2025, a Diretoria-Geral remete o processo ao Conselho Superior. É o relatório, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro. O senhor pode prosseguir na fundamentação, porque não temos, salvo engano, mas não temos inscritos para sustentação oral. Então, devolvo a palavra. Ok, obrigado. Item 2, da fundamentação. O contrato de concessão número 50 de 2022, firmado entre a Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, com a interveniência da AGERGS e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, S.A., tem por objeto a execução de obras e exploração dos serviços de operação, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da capacidade da infraestrutura de transportes de trechos das seguintes rodovias: ERS 122, ERS 240, RSC 287, ERS 446, RSC 453 e BRS 470. O instrumento contratual prevê que deve ser aplicado pela concessionária um desconto nas tarifas de pedágios aos usuários frequentes na forma estipulada. 18.5. Desconto de usuário frequente. 18.5.1. A concessionária deverá assegurar a aplicação do desconto de usuário frequente aos usuários que sejam elegíveis ao benefício tarifário. 18.5.2. São considerados elegíveis ao desconto de usuário frequente os usuários que disponham de sistema de cobrança eletrônica, AVI, e que trafeguem no sistema rodoviário em veículos das categorias 1, 3, 5 e 9, conforme a tabela indicada na subcláusula 18.2.6, e que passem em uma mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo, dentro de um mesmo mês calendário. 18.5.3. O desconto de usuário frequente será concedido aos usuários de forma progressiva, considerando o desconto básico de tarifa, DBT, e de acordo com a frequência de viagens relacionadas ao mês, conforme o seu enquadramento nas categorias de frequência de viagens abaixo indicadas. Então, no voto que estará disponível, né, no site da AGERGS, nós temos, então, uma tabela, que eu vou resumir aqui, né? Então, frequência de viagens e o percentual de desconto. Então, todos têm, então, já o DBT de 5%, conforme relatado. Até 3 viagens, o desconto é nulo, não existe. De 4 a 7 viagens, 5%. De 8 a 11 viagens, 7,5%. De 12 a 15 viagens, 10%. De 16 a 19 viagens, 12,5%. E 20 viagens ou mais, 15%, e a esses descontos se somam, então, os 5% do DBT. 18.5.5. A concessionária deverá arcar com as perdas tarifárias decorrentes do desconto de usuário frequente em valor correspondente a 2,2% da receita tarifária bruta anual a que a concessionária teria direito caso o desconto de usuário frequente não fosse aplicado sobre as tarifas de pedágio. 18.5.6. As perdas tarifárias decorrentes do desconto de usuário frequente serão apuradas anualmente pela concessionária, que as informará à AGERGS até o dia 30 de abril de cada ano. 18.5.8. O relatório encaminhado à AGERGS será instruído com as demonstrações financeiras da concessionária, que deverão ser acompanhadas de relatório de auditoria elaborado por empresa de auditoria independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, cuja contratação será de responsabilidade exclusiva da concessionária. 18.5.8.1. O relatório de auditoria deverá se manifestar, inclusive, sobre a regularidade da apuração das perdas tarifárias decorrentes do desconto de usuário frequente realizada pela concessionária. 18.5.10. O Conselho Superior da AGERGS decidirá, indicando o valor considerado como perda tarifária decorrentes do desconto de usuário frequente para o exercício em referência e determinará a adoção das seguintes providências conforme o caso. 18.5.10.2. Na hipótese de as perdas tarifárias ficarem abaixo de 2,2% da receita tarifária bruta,
a que a concessionária teria direito caso o desconto de usuário frequente não fosse aplicado, a concessionária deverá aportar a diferença imediatamente na conta de ajuste. 18.5.10.2.1, caso não haja risco ao adimplemento de outras obrigações vinculadas à conta de ajuste, a Agergs poderá determinar que a diferença seja revertida na redução das tarifas de pedágio da concessão. 18.5.11. A concessionária deverá promover o compartilhamento em tempo real dos dados primários necessários para a apuração da receita tarifária bruta auferida de usuários frequentes em razão do desconto de usuário frequente com a Agergs, incluindo o detalhamento das passagens realizadas pelos usuários. De acordo com a informação DRE número 2 de 2025 da Diretoria de Regulação Econômica de Tarifas a qual me reporto, a perda de receita da concessionária decorrente do desconto dos usuários frequentes foi de 0,18% da receita tarifária bruta anual, abaixo dos 2,2% previstos no modelo tarifário estabelecido para a concessão. Tendo em vista que a diretoria indica a adoção do mecanismo de reversão da diferença apurada como fator de redução das tarifas, entende-se que não há risco ao adimplemento de outras obrigações vinculadas à conta de ajuste, e acolhe-se a sugestão, conforme cláusulas 18.5.10 e 18.5.10.2.1 do contrato. Quanto às demais recomendações apresentadas na informação DRE número 2, 2025, entende-se que devem ser acolhidas. Entretanto, cabe lembrar que o início dos serviços desta concessão ocorreu em 1º de fevereiro de 2023, sendo este o primeiro processo de apuração dos efeitos do DUF. Assim sendo, é natural que sejam detectadas necessidades de alguns ajustes e detalhamento nos dados e informações a serem apresentadas ao regulador. Por fim, destaca-se ainda que o usuário frequente deve possuir o sistema de cobrança eletrônica no interior do veículo, AVI ou TAG, acedendo simultaneamente a outro benefício tarifário, o desconto básico da tarifa DBT, de 5%, independente da quantidade de viagens mensais realizadas. Neste caso, a concessionária não faz jus a nenhum reequilíbrio econômico financeiro. Diante do exposto, apresento o voto a seguir. 3. Do voto. 1. Determinar que o saldo de R$ 134.980,99, decorrente do desconto de usuário frequente da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, S.A., seja contabilizado como fator de modicidade tarifária na revisão ordinária em curso no processo 001001-3900-240. 2. Determinar que a Diretoria de Regulação Econômica instrua a concessionária sobre a discriminação dos dados contidos no demonstrativo do impacto do desconto de usuário frequente sobre a receita tarifária. 3. Determinar a diretoria-geral que contemple no planejamento dos processos de fiscalização a serem instaurados pela Agergs no presente ano os aspectos destacados na informação DRE número 2 de 2025. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Marcelo. Passo a palavra para o conselheiro revisor Algir Lorenzon, para a revisão do processo. Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência e saúdo a todos os que estão participando desta sessão, especialmente os conselheiros Porce, Spilke, conselheiro Lucas, doutor Vitor, que representa a PGE, Vossa Excelência, a conselheira Luciana e todos os que estão participando desta sessão. E, como revisor, e de acordo com o que determina o regimento interno, eu declaro, registro que revisei o relatório e estou confirmando a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, estou acompanhando o voto do eminente conselheiro relator, Marcelo Spilke. Obrigada, conselheiro. Nesta fase de debate, quero saber se existe alguma observação, algum questionamento, conselheiros, ou podemos passar já para a votação, para a continuidade da votação. Podemos? Podemos. Da minha parte, podemos. Ok. Bem, iniciando aqui por mim, eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Marcelo. Conselheiro Porce. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Relator também, presidente. Obrigada. Por unanimidade, foi acolhido o voto do conselheiro Marcelo.
no processo 730.3900.24.2. Vamos passar agora para o segundo da nossa pauta. Análise do processo 1001.3900.24.0, que trata da segunda revisão tarifária ordinária da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. O relator é o conselheiro Lucas Pur e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro Lucas, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só para saber se está. Perfeito. Quero cumprimentar a todos, né? Cumprimentar a senhora presidente, Luciana, o conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro Porce, conselheiro Spilk, doutor Victor aqui também pela PGE e todos os demais que nos acompanham. Bom, então iniciarei aqui a leitura do relatório. Então, seguimos. O presente expediente trata da segunda revisão ordinária das tarifas de pedágio da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, conforme contrato de concessão número 50/2022. O processo foi aberto de ofício pela Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos da AGERGS em 23 de julho de 2024. Em 9 de novembro, a diretoria envia ofício à concessionária requerendo informações e os valores apurados de cada variável de cálculo que determinarão o resultado da revisão tarifária. Indica que pela primeira vez está prevista a realização de análise de repercussão financeira do mecanismo do desconto de usuário frequente, o DUF, sobre a receita tarifária, bem como a aplicação da verba de desenvolvimento tecnológico, RDT, ao longo dos 2 primeiros anos da concessão. Faz referência ainda à informação DT número 72/2024, que apresenta a definição do custo médio ponderado de capital para as concessões de rodovias CMPC, WACC regulatório, e a proposta de um cronograma de execução das atividades que asseguram a aplicação da data de alteração da tarifa em vigor. Após troca de informações e realização de reuniões com a concessionária, em 17 de janeiro de 2025, a agora denominada Diretoria de Regulação Econômica apresenta a informação DRE número 15/2025, contendo os procedimentos e cálculos das variáveis que determinarão a renovação dos quadros tarifários relativos aos pórticos de pedágio. A diretoria refere que a presente revisão acompanha a metodologia de cálculo adotada no ano anterior, mas sem repeti-la na íntegra, posto que houve a incorporação de novos componentes. Foram realizadas alterações na mensuração do fator C em relação aos adotados durante a revisão tarifária anterior. Além disso, o presente cálculo deverá considerar o impacto financeiro sobre a receita da concessionária provocado pelo mecanismo do desconto de usuário frequente. Desta maneira, a apuração da tarifa deverá começar com a retificação dos valores de algumas variáveis quantificadas na primeira revisão tarifária. Isto porque o resultado do fator C medido anteriormente afeta o cálculo do fator C aplicado a esta revisão. Conforme apresentado na informação DRE número 15/2025, os equívocos cometidos na apuração do fator C referem-se à quantificação de 2 componentes e à exclusão de outro. Especificamente, o primeiro tipo trata da aplicação da dupla contagem quanto à taxa de variação do IRT acumulado de 12 meses, aferido pelo IPCA e BGE, na apuração do valor atualizado do saldo de recursos da verba de segurança no trânsito, VST, e da parcela arredondada das tarifas de pedágio. Já o segundo equívoco está associado com a ausência de consideração sobre o saldo de recursos não executados da verba de desenvolvimento RDT do primeiro ano de concessão. O resultado da pesquisa feita é a constatação de recursos da ordem de R$ 844.523,90, alocados em cada ano ao longo dos 30 anos de concessão. Contudo, dada a nossa recente percepção do erro e após a realização da reunião derradeira com a concessionária para validação do nosso exercício quantitativo revisional, quase às vésperas da deliberação da matéria pelo Conselho Superior, estamos nos somando ao pedido do CSG quanto ao zelo pelo aspecto da tempestividade, optando em favor da retirada do cálculo retificativo desse componente da presente revisão ordinária. Por outro lado, a discussão
desta questão seria logo em seguida retomada junto à concessionária, com o propósito de buscar um entendimento comum entre as partes no sentido da exigibilidade da execução de projetos de desenvolvimento tecnológico no primeiro ano da concessão e a adoção do seu impacto financeiro no estudo revisional de 2026. Desta maneira, a retificação do valor atribuído ao fator C, correspondente à última revisão tarifária, compreenderá uma nova quantificação dos componentes verba de segurança no trânsito e arredondamento tarifário. Fecha aspas. Seguindo o relatório, a informação apresenta quadro com o resultado desse exercício, apurando a valoração dos componentes em menos R$ 494.528,28. Com base neste dado, executa a mensuração do fator C do período anterior, resultando na diferença de R$ 0,0028 em relação à sua aferição em vigor de menos R$ 0,0635. Abre aspas. O novo valor do fator C exerce influência sobre as tarifas de pedágio calculadas. Porém, dada a sua reduzida grandeza, verificamos que as tarifas cobradas atualmente não seriam modificadas, com exceção do Pórtico de São Sebastião do Caí, PEO1, a qual sofreria uma majoração de 12,30 para 12,40 para a categoria 1 de veículos. Por sua vez, a perda tarifária provocada pelo benefício do DUF foi examinada com suficiência na informação DRE número 2/2025, documento SEI número 0474532, no expediente 00073039024, dígito 1, a qual sustenta que a destinação do saldo de recursos nos primeiros 11 meses da concessão, traduzido em termos de uma perda inferior àquela prevista no modelo econômico e financeiro da concessão, venha a ser revertida para fins de modicidade tarifária na forma da composição do fator C, em sintonia com a escolha descrita na subcláusula 18.5.10.2.1. A diretoria reproduz quadro com a síntese do levantamento quantitativo exposto na informação, indicando saldo favorável à concessionária de 2,02% no valor de R$ 1.519.544,40 e não 2,2%, conforme perda tarifária prevista. Na sequência, refere-se aos componentes da equação tarifária principal. O cálculo envolve 12 variáveis. As primeiras 5 variáveis da equação já possuem valores relevados desde o estabelecimento das tarifas no início da concessão, em fevereiro de 2023. Os fatores D, desconto de equilíbrio, A, acréscimo de equilíbrio, E, estoque de melhorias, bem como as variáveis FCM, fluxo de caixa marginal, assumirão valor nulo, pois não houve o registro de nenhuma antecipação, atraso ou entrega de obras ou serviços neste segundo ano de concessão. Por sua vez, o IRTT, Índice de Reajuste da Tarifa do Ano, deverá ser novamente quantificado em função da ampliação do seu intervalo temporal, assim como as variáveis IQDT, Índice de Qualidade e Desempenho, e o fator C, devido às suas periodicidades anuais. 1. IRT, Índice de Reajuste da Tarifa. O índice de reajuste da tarifa do segundo ano de concessão é calculado de acordo com a subcláusula 1.2, inciso 44, variação do IPCA e IBGE no período compreendido entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024. Em relação ao índice de reajuste de tarifa, medido para o segundo ano da concessão, houve um acréscimo de 4,83%. 2. IQD. O índice de qualidade e desempenho teve sua valoração examinada pela equipe da Diretoria de Transporte e Mobilidade da AGERGS, documento SEI 0474254, e de acordo com a análise do parecer, tal variável assume a magnitude de 97,18%, sendo que na última revisão este dado resultou em 94,32%, havendo, portanto, um aumento da qualidade verificada. Fator C. A apuração do fator C para o terceiro período está determinada pela agregação de 3 dos 10 eventos disponíveis,
discriminados no anexo 10 do contrato. Tratam-se do saldo financeiro não executado da dotação anual do RDT, do arredondamento tarifário e da reversão dos recursos provenientes da diferença entre a perda tarifária observada e a perda tarifária prevista decorrente do mecanismo do DUF. Conforme apresentado na informação DRE número 15/2025, abre aspas, conforme o comunicado da CSG, documento 60475.964, não houve aplicação de recursos da verba de desenvolvimento tecnológico nesse período. A subcláusula 16.1 assegura a dotação anual de R$ 844.523,90 em termos históricos, para serem aplicados no financiamento de estudos e projetos desta natureza. Logo, a totalidade desse montante comporá a equação do cálculo do fator C. Fecha aspas. O segundo evento decorre da regra contratual sobre a cobrança tarifária, a qual é restrita à fixação de valores não inferiores a múltiplos de 10 centavos de reais. Desta maneira, deve ser levado em consideração tal efeito monetário sobre a receita tarifária gerada no ano de concessão em curso para o ano de concessão subsequente. Apresentam-se os valores decorrentes do arredondamento tarifário por pórtico. O valor total resulta em menos R$ 418.148,63. O último elemento refere-se ao DUF, referido anteriormente. Dessa maneira, passa a apuração do fator C do período presente. Conforme dispõe a regra de mensuração definida no item 2.2.2.3 do anexo 10, o volume de tráfego pedagiado projetado para o terceiro ano da concessão será definido a partir de agora até o restante do período da concessão pelo produto do seu volume de tráfego pedagiado verificado no último ano e por sua taxa de variação em relação ao volume de tráfego pedagiado verificado no ano anterior. Assim, a obtenção do valor de menos R$ 0,0356 para o fator C completa o preenchimento dos dados anualmente renovados das variáveis de equação tarifária principal. 4. Apuração tarifária. Os dados referentes a extensões quilométricas dos trechos de cobertura de praças foram estabelecidos no edital de concessão. Estão específicos de acordo com o tipo de pista encontrado em cada trecho. A partir da obtenção dos dados de todas as variáveis da equação tarifária principal, torna-se possível mensurar as novas tarifas de pedágio dos 6 pórticos de cobrança em operação. Inicialmente, expõe-se a tarifa técnica calculada em termos de veículo equivalente, qual corresponde à categoria 1 de veículos, ou seja, automóveis de passeio, caminhonetes e furgões por pórtico. Tarifas técnicas de pedágio válidas para a categoria 1 de veículos por pórtico, PO1, São Sebastião do Caí, R$ 13,0129. Antônio Prado, R$ 9,0635, IP R$ 9,1165, Capela de Santana R$ 9,5114, Farroupilha R$ 11,2504, Carlos Barbosa R$ 10,3905. Apresentam-se então as tabelas tarifárias para todas as categorias para cada um dos 6 pórticos de pedágio, após a adoção do mecanismo de arredondamento tarifário, cujos valores deverão passar a vigorar para a cobrança a partir do próximo dia 1º de fevereiro. Por fim, a diretoria recomenda que o Conselho Superior acolha o cálculo tarifário revisional e, consequentemente, a implantação das tabelas tarifárias. Em 17 de fevereiro de 2025, a diretoria-geral remete o processo ao Conselho Superior. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheiro. Nós não temos inscrição para sustentação oral. Então, o senhor pode prosseguir com a fundamentação e o voto, por favor. Perfeito. 2. Da fundamentação. O contrato de concessão número 50/2022, firmado entre a Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, com interveniência da AGERGS e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., tem por objeto a execução de obras e exploração dos serviços de operação, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da capacidade da infraestrutura de transporte de trechos das seguintes rodovias: ERS 122, ERS 240,
RSC 287, ERS 446, ERSC 453 e BRS 470. A forma de prestação dos serviços está definida no referido contrato, a qual especifica direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão, dispondo sobre o sistema tarifário e a metodologia a ser aplicada no reposicionamento das tarifas. A assunção dos serviços pela concessionária ocorreu em 1º de fevereiro de 2023, data de início da cobrança nas praças de pedágio já existentes. As cláusulas 18.4 e 18.6 do contrato dispõem sobre os reajustes e revisões das tarifas. Reajuste da tarifa de pedágio 18.4.2, a data base para os reajustes seguintes da tarifa de pedágio será a data do primeiro reajuste, de forma que nos anos posteriores os reajustes da tarifa de pedágio serão realizados sempre no mesmo dia e mês em que foi realizado o primeiro reajuste. 18.4.3, a tarifa de pedágio será reajustada anualmente, devendo ser calculada para a categoria 1 de veículos de cada praça de pedágio pela seguinte fórmula. Presidente, então a fórmula constará no voto, uma fórmula bastante complexa e extensa. Seguirei aqui a leitura. Como relatado, esta é a primeira revisão que contempla a repercussão financeira do mecanismo de DUF, o desconto de usuário frequente, e da verba de desenvolvimento tecnológico, o RDT, no cálculo tarifário. Quanto ao DUF, trata-se de desconto progressivo concedido aos usuários que dispõem de sistema de cobrança eletrônica, que trafegam em veículos das categorias elegíveis e que passem mais de 2 vezes em uma mesma praça de pedágio no mesmo sentido dentro do mesmo mês. Dispõe o contrato que, 18.5.5, abre aspas, a concessionária deverá arcar com as perdas tarifárias decorrentes do desconto de usuário frequente, em valor correspondente a 2,20% da receita tarifária bruta anual, que aqui a concessionária teria direito caso o desconto de usuário frequente não fosse aplicado sobre as tarifas de pedágio. 18.5.6, as perdas tarifárias decorrentes do desconto de usuário frequente serão apuradas anualmente pela concessionária, que as informará à Agergs até o dia 30 de abril de cada ano. Quanto aos recursos para o desenvolvimento tecnológico, apesar da observação da Diretoria de Regulação Econômica, bem como a incidência do cálculo médio ponderado do capital sobre os saldos de obrigações contratuais inadimplidas, entendemos que, aqui eu vou alterar, presidente, aqui na verdade iremos acolher a sugestão da Diretoria de Regulação Econômica de seguir, então, o diálogo com a concessionária acerca desse período, né? Então, referente à rubrica de verba de desenvolvimento tecnológico. Cabe ressalvar que cabe ao poder concedente analisar as propostas de estudos e projetos a serem realizados nessa rubrica em cada período. No mesmo sentido, o contrato estabelece também que cabe à Secretaria de Logística e Transportes a escolha da forma de aplicação dos recursos destinados à verba de segurança no trânsito. Na informação DRE número 15/2025, da Diretoria de Regulação e Tarifas, a qual acolho e me reporto, estão discriminados todos os cálculos efetuados que determinam a renovação dos quadros tarifários em vigor. Por fim, recorda-se que, ademais das atribuições contratuais, compete à Agergs a regulação dos serviços concedidos, tendo por objetivo buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos aplicados, zelando pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e garantindo a harmonia entre os interesses dos usuários e dos concessionários. Diante do exposto, apresento o voto a seguir. 3. Do voto. 1. Fixar as seguintes tarifas técnicas para a categoria 1 de veículos por pórtico para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha a serem aplicadas a partir de 1º de fevereiro de 2025. Então, São Sebastião do Caí, R$ 13,0129, Antônio Prado, R$ 9,06535, IP, R$ 9,1165, Capela de Santana, R$ 9,5114, Farroupilha, R$ 11,2504 e Carlos Barbosa, R$ 10,3905. 2. Estabelecer as seguintes tabelas tarifárias para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha
a serem aplicadas a partir de 1º de fevereiro de 2025. 1. Tabela tarifária do Pórtico de São Sebastião do Caí. Irei me limitar aqui, presidente, a ler exclusivamente o tipo 1, né, do automóvel, e a tabela seguirá, então, no voto, será pública. 1. Automóvel, número de eixos 2, a tarifa fica em São Sebastião do Caí em R$ 13,00. Tabela tarifária do Pórtico de Antônio Prado, o automóvel, número de eixos 2, tarifa em R$ 9,10. Tabela tarifária do Pórtico de IP, tipo de veículo automóvel, tarifa em R$ 9,10. Tabela tarifária do Pórtico de Capela de Santana, automóvel, tarifas R$ 9,50. Tabela tarifária do Pórtico de Farroupilha, tipo de veículo automóvel, tarifa R$ 11,30. Tabela tarifária do Pórtico de Carlos Barbosa, ERS 446, tipo de veículo automóvel, tarifa R$ 10,40. 3. Determinar que para a próxima revisão tarifária sejam apresentados os estudos jurídicos e econômicos referentes aos valores de recursos para desenvolvimento tecnológico não utilizado no primeiro ano da concessão. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra ao conselheiro Algir Lorenzon, revisor do processo. Obrigado, presidente. Mais uma vez, renovando as saudações feitas no início desta sessão, eu agora, em processo de revisão, de acordo com o que determina o regimento interno, registro que revisei o relatório. E aqui estou confirmando a sua correção quanto à descrição dos fatos. E quanto ao mérito, eu estou acompanhando o voto do eminente conselheiro relator, conselheiro Lucas. Obrigada, conselheiro. Algum esclarecimento, observação? Podemos iniciar a votação? Podemos. Ok. Eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Lucas, conselheiro Porce. Acompanho o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho também o voto do relator, conselheiro Lucas Fur. Ok, obrigada. Então, por unanimidade, foi acolhido o voto do conselheiro Lucas Fur. Passamos ao último processo da nossa pauta. Processo 1868-3900-245, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Sul. O relator é o conselheiro Lucas Fur. Tem que tomar uma aguinha hoje, conselheiro. É verdade. E o revisor é o conselheiro Marcelo Spilk. Perfeito. Então, irei proceder à leitura do relatório. O presente expediente trata de reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Sul ao Sul. Em 5 de dezembro de 2024, a Metroplan encaminha à Gergs o processo número 24.1364.000.528, dígito 8, com decisão do Conselho Estadual de Transporte Metropolitano, relativa ao reajuste de 2024 e retificação da revisão tarifária de 2023. Os cálculos resultaram na homologação de 6,6279% para as tarifas da Expresso Embaixador e 3,2097% para a empresa Santa Silvana. A ata da sessão 384 de 13 de novembro de 2024 esclarece que a retificação na revisão 2023 foi necessária para a empresa Expresso Embaixador, em virtude de não ter sido considerado pedágio como item de custo da empresa, que opera em linhas entre os municípios de Pelotas e Rio Grande. Em 20 de dezembro de 2024, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros da Gergs efetua sua análise e elabora a informação DT 145-2024. Inicialmente, esclarece que foram realizadas discussões e trocas de informações entre as equipes técnicas da Gergs e da Metroplan, de forma a aprimorar o processo e finalizar os cálculos enviados para aprovação do Conselho Estadual de Transporte Metropolitano. Quanto aos itens avaliados, apresenta as seguintes considerações.
1. Da retificação da revisão tarifária para Expresso Embaixador, o custo com pedágio não foi incluído com um item de custo por quilômetro da revisão tarifária de 2023, diferentemente da revisão anterior de 2017. Desse modo, a Metroplan buscou uma solução para a questão do pedágio que afeta a operação da Expresso Embaixador das linhas entre os municípios de Pelotas e Rio Grande. Visando preservar a metodologia estabelecida na nota técnica número 1, 2017, DT da AGERGS, e homologada pelo Conselho Superior, entendeu-se que o melhor modo é retificar o custo por quilômetro da revisão tarifária da Expresso Embaixador para o ano de 2023, para incluir o pedágio, recalculando o coeficiente tarifário apurado. A diretoria apresenta os cálculos efetuados que corrigiram os valores de custo por quilômetro, inclusão de defasagem temporal do reajuste de 2022 e retificação do atraso de 2023. Com as alterações realizadas, apresenta nova estrutura resumida de custos que servirá de ponderação para as cestas de índice dos reajustes. Então, pessoal, 44,29%, óleo diesel, 16,64%, chassi, 1,29%, carroceria, 1,2905%, outros, 36,47%, total 100%. Após a inclusão do pedágio no custo da empresa Expresso Embaixador, a apuração da diferença da revisão tarifária de 2023 é de 3,2025%, que deve ser incorporado à tarifa juntamente com o reajuste tarifário de 2024. Do reajuste de 2024, para a realização do reajuste, que tem como data base o 1º de junho de 2024, faz-se necessário resgatar as cestas de índices que serão aplicadas a cada uma das empresas, bem como a nota técnica número 4, 2019, DT da AGERGS, homologada pela Resolução Decisória número 571 de 2020 do Conselho Superior da AGERGS, que estabeleceu os índices aplicados a cada grupo de custos. Com os índices apurados e aplicados na ponderação específica de cada empresa, apresento os resultados a seguir. Para a Expresso Embaixador, computando-se a retificação da revisão de 2023 com a inclusão do pedágio e o reajuste, é de 6,6279%. Para a empresa Santa Silvana, o percentual de reajuste é de 3,2097%. Por conclusão, a diretoria de tarifas opina pela homologação dos valores homologados pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano. Acrescenta que, abre aspas, como a data base é 1º de junho, recomendamos que, para que o atraso não seja maior ainda, a Metroplan incorpore no próximo reajuste a defasagem temporal ocorrida no presente processo. Mediante o encaminhamento número 2907/2024-DG, a diretoria-geral encaminha o processo para a deliberação do Conselho Superior. É o relatório. Presidente. Obrigada, conselheiro. Não temos novamente inscritos para sustentação oral. O senhor pode prosseguir com a fundamentação e o voto. Perfeito. 2. Da fundamentação. Constituem objetivos da AGERGS com base nas normas e princípios que regem a delegação dos serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul, assegurar a adequada prestação dos serviços, garantir a harmonia entre os interesses dos usuários e delegatários, bem como zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços. Compete ainda à agência buscar a modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, bem como fixar, reajustar, revisar e homologar tarifas, seus valores e estruturas. As atualizações tarifárias, sejam por reajuste ou revisão, constituem instrumentos regulatórios fundamentais para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços delegados, mediante reposição dos efeitos inflacionários ou revisão das receitas e despesas decorrentes da operação. O Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros, Aglomeração Urbana do Sul, AuSul, é prestado atualmente pelas empresas Expresso Embaixador, Limitada, e Empresa de Transporte Santa Silvana, Limitada. A Metroplan, órgão responsável pela gestão do transporte metropolitano no Estado, elaborou os cálculos referentes ao presente reajuste. Conforme relatado, foi acrescentado ao reajuste o recálculo da revisão tarifária ocorrida no ano de 2023 para a empresa Expresso Embaixador. Como consta no processo PROA número 24,
1364.0000.528, dígito 8. Para a correção da revisão tarifária, foi feito o cálculo da receita não auferida para a empresa e utilizado o fator de recuperação do capital, FRC, levando-se em conta uma taxa de juros de 12% ao ano e um período de 3 anos e meio até a próxima revisão tarifária, a contar de 1º de junho de 2023. Para a empresa Santa Silvana, houve apenas um reajuste, tendo em vista que não possui custos com pedágio, não havendo retificação a ser feita. Os cálculos resultaram na homologação pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano de 6,6279% para as tarifas da Expresso Embaixador e 3,2097% para a empresa Santa Silvana, considerando-se a data base de 1º de junho de 2024. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros da Agergs, na informação DT 145/2024, a qual acolho e me reporto, replicou os cálculos recomendando sua homologação. Quanto ao atraso decorrido desde o mês de junho, entende-se que deve ser incorporado ao próximo reajuste tarifário. Assim sendo, encaminho o seguinte voto. 1. Homologar o reajuste tarifário de 3,2097% para as tarifas da empresa de transportes Santa Silvana LTDA, integrante do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros da Aglomeração Urbana do Sul. 2. Homologar a retificação tarifária de 2023 de 2,2025% e o reajuste tarifário de 3,3191%, totalizando 6,6279%, a ser aplicado sobre as tarifas da Expresso Embaixador Limitada, integrante do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros da Aglomeração Urbana do Sul. 3. Determinar que a Metroplan encaminhe à Agergs as correspondentes tabelas tarifárias das empresas acima referidas, integrantes do Sistema de Transportes Intermunicipal de Passageiros da Aglomeração Urbana do Sul, para fins de homologação. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra ao revisor, conselheiro Marcelo Spilk. Item 4 da revisão. Em conformidade com o regimento interno da Agergs, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigada. Algum questionamento, observação, conselheiros? Então, vamos iniciar a votação. Eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Marcelo. Conselheiro Porce. Acompanho o voto do conselheiro Lucas, presidente. Lucas, desculpe. Desculpe, conselheiro Lucas. Seu voto acompanho integralmente. Conselheiro Porce também. Conselheiro Lorenzon. Também, da mesma forma, estou acompanhando o voto do eminente conselheiro Lucas. Obrigada. Por unanimidade, o Conselho Superior acolheu o voto do conselheiro Lucas Fur no processo 1868-3900-245. Encerramos, então, os nossos processos e passamos às comunicações. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho os seguintes processos. Processo 1609-3900-232, que trata do recurso da BRK Ambiental Uruguaiana ao auto de infração número 9 de 2024. O relator é o conselheiro Marcelo Spilk e o revisor é o conselheiro Lucas Fur. Processo número 221-3900-234, que trata do recurso da concessionária Rota de Santa Maria ao auto de infração número 1 de 2023. O relator é o conselheiro Marcelo Spilk e o revisor o conselheiro Lucas Fur. Em assuntos gerais, eu trago aqui Antes, eu vou passar para um convite recebido agora, próximo ao meio-dia, um convite do cerimonial do Palácio Piratini, o governador do estado e o secretário da Reconstrução Gaúcha convidam para o ato de lançamento da
duplicação da ponte sobre o Arroio Tega a realizar-se às 11 horas do dia 29 de janeiro, na SIC de Caxias do Sul. Amanhã eu já tinha, já combinei com o prefeito de Osório, já está agendado pela segunda vez a visita institucional em Osório. Então, eu pergunto, deixo aqui, não é necessário responder agora, mas para os colegas que quiserem representar a presidência da GERGS, a gente pode verificar isto em reunião administrativa, mas deixo este convite. Não sei se algum conselheiro tem algum outro convite que queira divulgar. Não? Ok. Vamos passar, então, aos assuntos gerais, que é a aprovação da delegação de competência pelo Conselho Superior às diretorias e às divisões criadas pela Lei Estadual número 16266 de 2025, até a aprovação do novo regimento interno, com fundamento nos artigos 12 caput e 13 da referida lei. Saliento, né, que o regimento interno, ele, assim como os demais, como diplomas legais, ele foi recepcionado pela lei, naquilo que não há incompatibilidade, e nesta matéria que eu estou propondo aqui aos senhores, é preciso a gente delegar a competência, principalmente de autuação, de fiscalização, até a nossa aprovação do regimento. Só um minutinho que eu estou pegando aqui o texto, só um minuto. Os senhores receberam, né, o texto? Sim? Sim, presidente, eu recebi. Tá, não, só para saber se eu... Às vezes a gente pensa que manda, só um minutinho. Não estou localizando aqui no meu próprio... Só um minuto. Antes, lembrei de uma outra comunicação. Se alguém puder me mandar aí, conselheiro Porce, por favor, para o meu e-mail, já me ajuda. Enquanto isso, eu vou... Acabei de encaminhar, presidente. Tá, obrigada. Vou trazer uma notícia aqui foi encaminhada pela Diretoria de Tecnologia e Inovação, que informa, acho que é importante, né, o Conselho ter a ciência de algumas novidades, inovações, notícias aqui da área técnica. Então, a Diretoria de Tecnologia e Inovação informa que foi iniciada a execução da Ordem de Serviço 9 de 2024, referente ao projeto de aplicativo no ambiente ClickSense para apresentação da conta gráfica do setor de distribuição de gás canalizado. Este trabalho, conduzido pela Diretoria de Regulação Econômica, com o apoio da Diretoria de Tecnologia e Inovação, está sendo executado pela consultoria em Business Intelligence, contratada pela AGERGS. Então, aqui nós vamos iniciar esta aplicação, né, no BI da conta gráfica, o que é um avanço aqui para a regulação do setor. Bem, então, a ideia aqui é aprovar a delegação de competência da seguinte forma. Então, com fundamento nos artigos 12, caput e 13 da Lei Estadual número 16266 de 2025, ficam delegadas as seguintes atribuições às novas unidades, dentre outras correlatas, conforme segue. Diretoria de Regulação Econômica, Diretoria de Saneamento e Irrigação, Diretoria de Transportes e Mobilidade, Diretoria de Energia, Gás e Iluminação Pública. As atribuições de exame e manifestação técnica em processos de sua competência, requisição de informações
e documentos aos agentes regulados, e os atos de fiscalização e de autuação por descumprimento à legislação aplicável, contratos e atos regulatórios. Diretoria de Assuntos Institucionais, interlocução com poderes concedentes, deputados, vereadores e demais autoridades em relação a todos os serviços públicos regulados, em coordenação com o Gabinete da Presidência. Divisão de Atendimento ao Usuário, integrante da Diretoria de Assuntos Institucionais. Atividades de comunicação com os agentes regulados, visando a resposta de demandas dos usuários e a instrução e decisão inicial em processos de irregularidades na medição de água, gás e energia elétrica. E energia elétrica, obviamente, quando houver o contrato com a ANEEL delegando esta atividade, cabendo recurso ao Conselho Superior. E evidentemente, o atendimento, né, que é a razão de ser dessa divisão, o atendimento a todos os usuários em suas reclamações, pedidos de informações e demais demandas. Diretoria de Tecnologia e Inovação, atividades relacionadas à tecnologia, incluindo especificações técnicas de bens e serviços. Diretoria Administrativa e Financeira e suas divisões. Todas as atividades elencadas no regimento interno para o gabinete administrativo, à exceção das atividades de tecnologia, que agora passarão a ser executadas pela Diretoria de Tecnologia e Inovação. Então, conselheiros, essas é a delegação que se pretende fazer para evitar que ocorra interrupção ou adiamento de atividades importantes das diretorias, o regimento está sendo preparado, né? Nós vamos divulgar depois internamente para sugestões, para contribuições, aí para todas as áreas. Podemos aprová-las? De acordo, presidente. Muito bem. Também. De acordo. Certo, obrigada. Conselheiro Lucas? Sim, de acordo, presidente. Então, eu peço que a Secretaria Executiva ali, ex-Secretaria Executiva, né, assessoria do Conselho Superior, faça constar em ata, né, já tem o texto previamente encaminhado, faça constar em ata as diretorias e as respectivas delegações para dar continuidade ao nosso trabalho. De assuntos gerais, conselheiros, da minha parte, é isto. Queria saber se há alguma questão mais para a gente comentar em sessão pública. Não? Então, agradeço a todos os colegas. Quero registrar aqui, antes de encerrar a sessão, os meus cumprimentos à Diretoria de Regulação Econômica, né? Ainda contamos com um quadro reduzido, mas competente, bastante comprometido. Estamos em processo, né, de chamar os concursados, agora com a nova lei, e deixo aqui meus cumprimentos para todos os colegas que trabalharam nesses processos, que têm uma feição aí de regulação econômica. Muito bem. Mangion, por favor. Mangion levantou a... Boa tarde, sim. presidente. Boa Eu não sei se vocês querem assinar os documentos agora ou na reunião Sim. administrativa. Reunião administrativa. Tá certo, então. Então, Obrigado. tá. Muito obrigada. Deixo aqui meus cumprimentos a todos os presentes. E nos vemos, então, colegas, conselheiros, na próxima terça-feira, mesmo horário.